Para que um filme, série ou documentário true crime, ou seja, baseado em um crime real, seja na forma documental ou ficcional, funcione, precisa haver informação, o filme ou série ou podcast precisa ser informativo, precisa haver denúncia, e por mais que sempre haja um componente de entretenimento, e isso é claro que é fonte de bastante controvérsia, principalmente nos Estados Unidos, tem que haver respeito com a vítima e com as pessoas envolvidas, porque tem muitas feridas que são expostas no processo de produção e de distribuição desses produtos de entretenimento de massa, dessas séries, filmes, podcasts, etc. E eu já falei outras vezes aqui, eu considero o processo da gente gostar, viciar nesse tipo de série, querendo assistir o próximo episódio, se envolvendo com aquelas histórias, e a gente às vezes lembrar que, caramba, são pessoas reais, aquilo aconteceu, aquilo ainda impacta essas pessoas envolvidas, é um processo interessante porque a gente também raciocina, a gente reflete sobre o que nos atrai a esse tipo de entretenimento, esse tipo de conteúdo. Eu acredito que Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, cumpre todos esses pré-requisitos que eu falei aqui. Ele dá bastante contexto, ele ensina bastante, de forma bem didática, o que aconteceu no caso do assassinato, durante a investigação, e nos traz até os dias de hoje as consequências para cada uma das pessoas envolvidas. Ele faz denúncias importantes sobre a justiça brasileira, sobre o entretenimento de massa e a cobertura completamente abusiva da mídia, ao machismo também, com o qual a história foi tratada, não só pela mídia, mas também pela população brasileira. Ele deixa a gente preso, envolvido, independentemente, eu acredito, de a pessoa, o espectador, eu ou você, termos lembranças ou não daquele caso. No meu caso, eu tenho alguns flashes de lembrança, eu era muito pequeno, mas eu lembro do falatório, da repercussão entre as pessoas adultas da minha família. E a série é, apesar de alguns deslizes aqui e ali, bastante respeitosa a Daniela e a todas as pessoas que fazem parte desse caso bizarro. No dia 28 de dezembro de 1992, o ator Guilherme de Paula e sua esposa Paula Tomás assassinaram brutalmente a atriz Daniela Pérez, no dia em que a cena em que a personagem dela, de corpo e alma, terminava o relacionamento com o personagem de Pádua. Crime passional, distorção das fronteiras entre ficção e realidade, assassinato premeditado. As razões por trás do assassinato estabelecem a linha investigativa central dessa minissérie documental produzida e distribuída pela HBO Max. A série é bastante explícita, ela contém conteúdo, inclusive visual, bastante impressionante, bastante chocante, e ela é rica não só em depoimentos, quanto também em materiais de arquivo. Eu associo isso ao fato de, ali no começo dos anos 90, as câmeras portáteis já serem bastante populares, e também ao fato de a gente estar falando de uma família rica. Então, quando a gente pega histórias como a do caso Evandro, por exemplo, que aconteceu no mesmo ano, mas era de uma família mais humilde, a gente não tem muito material visual, arquivo pra gente assistir, e esse aqui é cheio deles. E isso é importante também porque desde o primeiro episódio a gente percebe que a série não é só sobre o crime bárbaro, mas ele também constrói um perfil bastante abrangente da Daniela Pérez, que é a grande vítima disso tudo. E isso é importante porque a gente conhece aquela pessoa, pelo menos a figura que ela projetava para os seus fãs, para as pessoas ao seu redor, inclusive para seus colegas de trabalho. E independentemente dos detalhes que envolvem o caso, porque na época mesmo da cobertura da mídia, tinha muita especulação em relação, ela tinha um caso com ele ou não, o crime foi passional, o que não poderia ter sido, porque foram 18 punhaladas, tem caso de ciúme envolvido, etc. Isso não importa. Por mais que boa parte dos colegas, por mais que quase todo mundo que tá envolvido diga que não há nenhuma evidência que a Daniela tinha um caso com o Guilherme, a série deixa bem claro que isso é muito insignificante, porque é uma pessoa jovem, cheia de energia, cheia de vida, que foi assassinada com essa brutalidade que a gente vê na tela. Os depoimentos são normalmente elucidativos, tem algumas pessoas que você percebe que estão tentando surfar na onda do documentário e querendo se expor um pouco mais do que deveriam. Eu não acho que todos os depoimentos sejam necessários. Por exemplo, a psiquiatra Ana Beatriz, que é uma psiquiatra bastante importante na divulgação científica de questões de saúde mental, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, ela
praticamente em todas as participações dela no documentário, faz comentários completamente superficiais e lugar comum sobre a natureza dos psicopatas, do tipo, olha lá, como ele é um psicopata, só um psicopata poderia agir dessa maneira e não sentir nenhuma empatia pela vítima. Sabe esse tipo de comentário clichê? Ou então a Sônia Abrão, que você fica pensando, o que a Sônia Abrão tá fazendo nesse filme? Uma mulher que construiu uma carreira inteira se aproveitando de maneira sensacionalista de casos como esse, não tem nada a oferecer pra construção ou pra reconstrução desse crime, desse caso. Inclusive, eu gosto do formato de docu-series, porque por mais que seja uma minissérie, são 5 episódios, não é uma minissérie longa, são 5 horas, mas a série tem tempo de trazer muita gente pra falar e também de abordar a questão com paciência, em todas as suas repercussões, todos os seus detalhes, e como eu falei, vários incidentes que aconteceram naquele momento e que a gente, 30 anos depois, olhando pra trás, consegue pensar durante a série, são importantes, inclusive, pra gente pensar o Brasil e o mundo de hoje, sobre o sistema judicial, sobre as falhas terríveis, por exemplo, que fizeram com que, mesmo o cara confessando o crime, ele poder sair andando e responder a investigação solto, porque o crime de assassinato premeditado não era um crime hediondo na legislação brasileira naquela época. Como eu já falei aqui também, o filme também denuncia o machismo, a misoginia com a qual a Daniela foi tratada depois de morta, por várias suspeitas, por várias questões, que inclusive a mídia impressa na época, as revistas e também a televisão, colocavam, né, sempre aquela imagem da Daniela junto com o Guilherme, se abraçando, se beijando, quando na verdade não eram os dois, eram os personagens que eles faziam na novela que estavam se abraçando e se beijando, para que, de uma maneira até semiótica, colocar a dúvida na cabeça das pessoas. Ela foi assassinada, o pessoal tá falando que eles não tinham nada a ver, mas olha que romântico, será que não tinha nada aí mesmo? E isso é algo que o filme trabalha muito bem, expõe muito bem e de uma maneira completa, e eu acredito que parte do fato de ser tão completo vem de ser uma minissérie que tem tempo pra fazer isso. Já aviso que a série tem cenas muito fortes, tem imagens muito chocantes, depoimentos muito chocantes, então é claro que não é pra todo mundo. Eu não sei se todo mundo vai ter sangue frio, inclusive, pra ouvir e pra ver o que essa série documental tá apresentando, mas é super recomendado, inclusive pra quem nunca ouviu sobre o caso, porque, como eu falei, ele traz muitas questões interessantes pra que você reflita enquanto assiste e depois de assistir. Quando vocês assistirem, como eu falei, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, está disponível na HBO Max. Vem aqui dizer se você gostou, não gostou, concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nesse vídeo. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, clica no sininho e em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos. Me segue lá no Instagram e para de ver filme e vai viver a vida. Um abraço, tchau!